Muito boa tarde, estamos em direto do Instagram do Jornal Referência para mais uma edição do Remata a Conversa. Eu sou Ana Regina Ramos e hoje vamos fazer a análise da 29ª jornada. Antes de mais, queria dizer que temos como habitual o Eduardo Carvalho na nossa companhia para fazer os comentários. Olá, Eduardo. Olá, Ana, um grande abraço a todos, especialmente a todos os amantes de futebol, acima de todas as polémicas. Muito bem, Eduardo. Ora, então, como eu disse, esta é mais uma edição do Remata à Conversa. Vamos fazer aqui uma análise à 29ª jornada e, por isso, pedia-te que destacasses o que mais importante aconteceu nesta jornada e os vários jogos que decorreram, principalmente aqueles que são de equipas da região norte, que é a zona que nós abrangemos aqui no Jornal Referência. Sim, Ana, foi uma jornada com aqui alguns resultados surpreendentes. A jornada abriu com o Boa Vista Santa Clara, que se seguia a dois confrontos que estas equipas tiveram com os chamados grandes. O Boa Vista que tinha jogado contra o Futebol Clube do Porto e tinha perdido esse jogo, e o Santa Clara que mais uma vez joga fora depois de se ter deslocado ao Estádio da Luz e ter conseguido um resultado retumbante de 4-3, que foi realmente a maior derrota do Benfica esta época. O Boa Vista acabou por começar o jogo relativamente bem, mas o jogo acabou por se tornar algo monótono, com o Boa Vista a acabar por se adiantar no marcador, ainda na primeira parte. Lucas fez o gol, sequência de uma assistência de Alberto Bueno, ele que tinha estado apagado no jogo anterior contra o Futebol Clube do Porto, muito por mérito dos Dragões, e de facto tínhamos dito que era muito por aí que o Boa Vista poderia crescer, quer nesse jogo, quer em todos os outros jogos. Acho que o espanhol tem tido uma influência muito grande no jogo, no crescimento do jogo do Boa Vista, a nível ofensivo. E aqui ele volta a assumir-se como crucial, fazendo a assistência para o único gol do jogo. E pronto, foi a terceira vitória em 4 jogos para os comandados Daniel Ramos, que vem fazendo uma campanha como é seu timbre, muito pragmática. Já havia feito um trabalho muito competente no Marítimo e aqui, depois de uma derrota que poderia deixar marcas, o Boa Vista vence uma equipa que estava altamente moralizada pela incrível vitória na Luz. Depois o Desportivo das Aves Moreirense, era o jogo que antecipava o duelo do Benfica na Madeira, e realizou-se numa tarde muito quente, muito difícil para a prática de futebol. E aqui os comandados de Nuno Manta sentiam que este era um jogo decisivo, era um verdadeiro match point, como tínhamos feito na antevisão a esta jornada. E de facto, a postura que os avenses tiveram neste jogo, em ataque continuado, sentiu-se que estavam fora do seu habitat natural, e praticamente só criaram perigo em bola parada, nessa toada de jogo. O Moreirense, uma equipa que revela muito maior maturidade nos seus processos de jogo, foi controlando esse ímpeto a vence, e na fase inicial da segunda parte, através de uma aceleração de João Aurélio, conseguiu encontrar Fábio Abreu isolado, marcando o 12º golo na época, uma boa surpresa
Fábio Abreu, neste campeonato. Depois, com a confirmação da vitória do Marítimo frente ao Benfica, os avanços ficaram definitivamente e matematicamente despromovidos, e agora terão o resto do campeonato, que se calcula que poderá ser penoso. Aqui acho que seria importante Nuno Manta reunir aqui um bocadinho as tropas, perceber o que é que poderá aproveitar para a próxima época, e aproveitar este final de campeonato para algo de forma mais proativa, algo que lhe possa trazer dividendos no futuro, porque a equipa de Vila das Aves terá apenas a sua honra em jogo, além de tudo isso, até final de campeonato. Com a derrota do Benfica na Madeira, o Porto visita Paços de Ferreira, a saber que poderia alargar a sua vantagem na liderança. E aqui houve realmente, não sei se o Futebol Clube do Porto, se os seus jogadores saberiam desse resultado, mas a entrada do Porto em jogo foi muito forte. Muita intensidade na circulação, pressão logo à saída de bola dos Castores, e isso acabou por culminar num golo, marcado de forma oportuna na sequência de um canto por Mbemba, e acabou por aí o Futebol Clube do Porto conseguir adiantar-se no marcador, e o que era muito importante num jogo de grau de risco muito elevado. No entanto, o meio-campo do Paços, com jogadores de grande qualidade, eu já tinha referido na nossa conversa Na edição anterior. anterior semana, Stefano, exatamente, Stefano Eustáquio, que deu muita serenidade ao meio-campo dos pacientes. Aqui jogadores muito diferentes, Eustáquio com a sua qualidade no passe, a dominar com grande mestria a circulação de bola. Depois Luís Carlos numa faceta mais física do jogo, Pedrinho, o médio criativo, João Amaral pelas alas, a bascular muito entre uma ala e outra, e ser sempre muito perigoso nas suas investidas. A verdade é que os Castores conseguiram equilibrar o jogo a partir do gol do Futebol Clube do Porto, e com estes elementos em grande destaque, na minha opinião, superiorizaram-se mesmo em alguns períodos da partida. O Futebol Clube do Porto acabou por conseguir segurar a vantagem até a final, e acabou por vencer um jogo que era muito importante, e acabou por alargar essa vantagem para 6 pontos na liderança. Depois, o Famalicão recebia o Portimonense, precisando de vencer para se manter forte na luta pela Liga Europa. A verdade é que os famalicenses foram muito erráticos, especialmente na primeira parte, e o Portimonense entrou mais uma vez muito personalizado, agressivo sobre a bola, e o expoente máximo disso foi o gol de Ricardo Basté, aos 17 minutos. Ricardo Basté, que já foi uma grande promessa, um avançado quem se esperava muito, ele que joga ali na posição, não é bem ponta de lança, mas joga ali na posição central do ataque, podendo funcionar mais como segundo avançado ou jogar ao lado de outro avançado, mas aqui joga como um puro 9 neste Portimonense de Paulo Sérgio, e conseguiu aqui um golo muito importante para os algarvios,
mas eu destacaria, acima de tudo, neste Portimonense, Bruno Tabata. É ele que consegue recuperar a bola numa circulação lenta e previsível do Famalicão. Tabata recupera a bola e faz a assistência para Bastia marcar o único gol da partida. Muito bem a forma como Paulo Sérgio pegou na equipa do Portimonense depois da saída de António Folha e conseguiu dar-lhe aqui uma grande agressividade tática e pegar naquilo que já de bom tinha sido feito por Folha, uma equipa tecnicamente evoluída, que merecia mais, que parecia merecer mais do que a posição que ocupava na tabela, mas faltava-lhe de facto essa agressividade tática e esse punho pessoal de Paulo Sérgio está a ser muito importante para a subida dos algarvios na classificação. Depois tivemos um duelo de vitórias, com o Vitória Guimarães a receber o Vitória de Setúbal. Finalmente os vimaranenses conseguiram manter a baliza a 0 e para isso muito contribuiu a exibição de Mikel Agu, foi titular na posição 6, e depois também o entendimento de Frederico Venâncio com o jovem inglês Suleiman, que neste jogo substituiu o central Bondarem, e pareceu entender-se melhor. Esta dupla pareceu funcionar melhor do que Venâncio Bondarem, pelo menos neste jogo. Depois, também de salientar mais uma vez Marcus Edwards, ele que é eventualmente a grande figura da equipa esta época, e voltou a evidenciar-se, inaugurando o marcador, que era muito importante marcar primeiro, até porque o Vitória de Setúbal é uma equipa que circula bem a bola, desde a entrada de Velásquez para o comando técnico, evoluiu a nível de qualidade de jogo, mas esse adiantar no marcador por parte do Vitória de Guimarães foi fundamental para encaminhar o jogo. A sociedade guimaranense foi inquestionável, sobretudo na primeira parte, mas o jogo poderia ter sido mais difícil se os setubalenses tivessem conseguido capitalizar a reação que tiveram na segunda parte, e até aos 70 minutos foi possível equilibrar as forças, só que a expulsão de Leandrinho aos 70 minutos precisamente acabou por deitar por terra essa reação. Logo de seguida surge o segundo golo do Vitória de Guimarães, e isso acabou por sentenciar o jogo. Jogo que ainda haveria de registar mais 2 expulsões para os Chadinos, mas aí já depois dos 90, a verdade é que esta derrota do Setúbal sentenciou também aqui a saída de Velásquez do comando técnico, algo que me surpreende pela qualidade de jogo que também já havia referido, que ele trouxe à equipa, mas futebol são resultados e mais uma vez eles têm toda a influência. A jornada prosseguiu com um jogo de loucos, o Rio Ave Sporting de Braga. Foi um confronto que se antecipava, como tínhamos falado anteriormente, o jogo da jornada em termos de atratividade, mas isto superou tudo em termos de emoção, superou tudo aquilo que eu pudesse prever. O Rio Ave esteve a perder por 0-2 e acabou por dar a volta ao jogo ainda na primeira parte, e em apenas 7 minutos, com golos de Nuno Santos, depois Gelson Dalla e também o inevitável Taremi. Na segunda parte, o Braga acabou por
conseguir empatar novamente por Paulinho, que já havia marcado um gol, e aqui visou. Mas Taremi, que acabou também por completar um bis, cobrou um penalti aos 90 minutos e deu a vitória à equipa da casa. A jornada terminou com a recepção do Sporting ao Gil Vicente e o Sporting dominou praticamente todo o jogo, sem que essa superioridade fosse colossal. A verdade é que acabou por naturalmente exibir a sua superior qualidade técnica, individual, e os golos foram surgindo. Vendel esteve em bom plano, ele é um jogador de grande qualidade, mas muito inconsistente. Neste jogo esteve em bom plano. Gonzalo Plata, igualmente, aí eu já diferenciaria, eu considero o Gonçalo Plata ainda verde neste momento, mas um jogador com um potencial ainda superior a Vendel. E acho que tem tudo para na próxima época ser uma das grandes figuras deste campeonato. Ele na segunda parte beneficiou também de uma falha defensiva do Gil Vicente e logrou o segundo golo sportinguista num remate muito bem colocado. E o Gil Vicente foi dando uma boa resposta, tendo em conta o desequilíbrio de forças. Já sabemos como o Vítor Oliveira orienta as suas equipas, sempre tentando jogar coletivamente com qualidade. Foi possível ir equilibrando o jogo a espaços e acabou por, mesmo perto do final do jogo, conseguir reduzir essa desvantagem num penalti irrepreensível de Ruben Ribeiro, que assim marca a sua antiga equipa. Ele que também já havíamos falado, é para mim claramente um jogador muito acima da média neste Gil Vicente. E é pena, não que esteja no Gil Vicente, que é uma equipa com história, uma equipa muito interessante, sobretudo esta época, comandada por Vítor Oliveira, mas acho que é um jogador que tinha qualidade para ter outro tipo de lutas, luta pela Europa, enquadrar equipas, integrar equipas que estão enquadradas nessa luta pela Europa, pelo menos. A verdade é que a carreira do Ruben Ribeiro tem sido gerida de uma forma por vezes questionável, e ele aqui no Gil Vicente é sem dúvida um jogador acima da média. E de facto seria esta a minha análise geral ao que se passou nesta jornada para as equipas da Zona Norte. Muito bem, Eduardo. Esta jornada nós tivemos também aqui algumas mudanças no que diz respeito aos treinadores. E quanto à região norte, que é aquela que nós cobrimos, tivemos aqui uma alteração no Braga. Achas que isto é benéfico ou não nesta fase do campeonato, visto que já faltam poucas jornadas para o final? Eu sinceramente não sou muito favorável a trocas de treinadores no decorrer da época, salvo algumas exceções em que se nota que a equipa está claramente a caminhar por um precipício emocional. Eu sou claramente contrário a este tipo de trocas. E mais à frente também, se calhar eu exploraria mais esta situação. Relativamente ao Braga, eu sinceramente não conhecia o trabalho de Custódio como treinador. Eu acho que aquilo que podemos falar sobre Custódio é os poucos jogos que teve à frente do Sporting Braga, que de facto evidenciaram algumas debilidades na organização, sobretudo na organização defensiva da equipa.
Também não era fácil substituir Ruben Amorim, que teve um impacto imediato e brutal nos bracarenses. Agora, depois de se ter assumido que Custódio era o substituto ideal para a equipa naquele momento, o que me surpreendeu, admito, não tinha qualquer conhecimento do trabalho de Custódio e da possibilidade de ele pegar numa equipa que luta por um objetivo tão grande, não é? Como o terceiro lugar. De notar que Ruben Amorim, quando assumiu o comando técnico no Sporting, assumiu que seria muito difícil tirar o terceiro lugar ao Braga. Atualmente já é quase impensável o Sporting de Braga regressar ao terceiro lugar. Acho que muitas vezes acaba por generalizar que um treinador que vem de categorias nas categorias de formação, por exemplo, de júniores, de equipa B, facilmente pode dar continuidade ao trabalho que um treinador que sai estava a protagonizar, mas isso nem sempre acontece. E isso revelou-se para mim crucial para a forma como o Braga reagiu à saída de Ruben Amorim. Agora, depois de se ter assumido esse compromisso com o Custódio, eu acho que dever-se-ia levar até ao fim. Até porque o Braga tinha ganho o jogo anterior, já tinha revelado aqui algumas melhorias. Este jogo com o Rio Ave, é verdade que foi um descalabro defensivo, mais uma vez, mas tendo em conta a proximidade com o final do campeonato, deveria haver também aqui algum capital algum benefício da dúvida para o treinador Custódio até ao final da época, na minha opinião. António Salvador entendeu que a equipa estava a perder, estava em risco de cair ainda mais na tabela classificativa e acabou por optar pela sua saída desde já. Muito bem, Eduardo. E agora, passando aos destaques da semana ou da jornada, uma vez que este direto já vai longo, queria que nos contasses quais é que são os destaques, nomeadamente o remate de trivela e o remate ao ângulo. Portanto, eu gostaria de, como primeiro destaque, fazer aqui a referência às mudanças de treinadores, aquilo que nós começamos que nós falámos ainda agora. Falámos especificamente sobre o que aconteceu a Custódio Castro, no Sporting de Braga, mas também noutras equipas fora do nosso âmbito, como o Vitória de Setúbal e o próprio Benfica. Houve também a dispensa dos seus treinadores. Já há pouco tinha referido Júlio Velasco, que estava a fazer um trabalho interessante no Vitória de Futebol Clube. Bruno Lage tinha, apesar desta sequência de maus resultados, que acaba por ser consequência de más exibições que a equipa já vinha fazendo até antes da paragem na quarentena. Mas depois de ter sido confiada à equipa, a Bruno Lage, da forma como foi confiada, o reiterar dessa mesma confiança que o Luís Filipe Vieira fez, e ainda os objetivos que o Benfica continua a ter em aberto até ao final da época, fazem com que eu não compreenda que se tome uma decisão precipitada, acreditando-se que um novo treinador, neste momento, ou pelo menos de forma provisória, Veríssimo, Nelson Veríssimo, pode levar o Benfica a dar a volta a esta situação e a ser campeão. Será que ele está mais capacitado do que Bruno Lage para isso mesmo neste momento?
não pondo sem dúvida em causa as eventuais potencialidades de Veríssimo, não é isso que está em causa, mas Claro. será O tempo até ao final da época. exatamente, será isso suficiente para mudar o que está mal no Benfica e poder levar as águias à vitória no campeonato? Acho isso muito questionável. Veremos o que é que o tempo nos mostrará, não é? Mas além destas três situações que referimos, no Braga, no Vitória de Setúbal e no Benfica, já Daniel Ramos tinha dado a entender a possibilidade de não continuar Boa Vista, e agora também antes da visita a Alvalade, Vítor Oliveira, no Gil Vicente, também disse que não continuaria na próxima época. Portanto, esta instabilidade não me parece positiva para os clubes, e a forma como isto está a ser gerido pelas direções, acho que pode ser nefasto para todas as equipas que estão a evidenciar estes problemas. Uhum. Muito bem, Eduardo, e agora passando ao remate final, quais é que são as tuas considerações finais desta 29ª jornada da Primeira Liga? Portanto, relativamente à jornada anterior, é isso, Ana? Sim. E também algum comentário que queiras fazer de antecipação do que possa eventualmente vir a acontecer agora nesta 30ª jornada que já começou ontem. Sim, eu relativamente à jornada à jornada anterior, à jornada 29, aquilo que eu posso dizer é que mais uma vez se nota aqui algum equilíbrio, mas um equilíbrio nivelado por baixo. As equipas não conseguem engerar sequências de vitórias, e sequências de vitórias com boas exibições, ainda mais difícil. Boa Vista havia perdido no Dragão, acaba por ganhar ao Santa Clara, que tinha vencido na Luz. Também aqui o Famalicão perde mais uma vez aquela margem que tinha na luta pela Liga Europa, uma equipa que tinha sido das equipas que melhor regressou da paragem competitiva. O Vitória de Guimarães vinha de um ciclo negativo, acaba por ganhar ao Vitória de Setúbal, que vinha também de um ciclo menos positivo, digamos que é verdade, mas não era de antever um jogo tão facilitado para os guimaranenses. Aqui realmente o Rio Ave tem um resultado de loucos frente ao Sporting de Braga, quando vinha tendo também algumas dificuldades. Eu acho que as equipas que estão mais estáveis neste momento são realmente o Sporting, que é a equipa que seria líder se o campeonato se tivesse iniciado após a paragem. E até o Paços de Ferreira, que perdeu contra o Futebol Clube do Porto, é verdade, mas que revelou mais uma vez muita personalidade, muita qualidade competitiva. Até o Moreirense também tem estado muito estável no seu jogo. O Futebol Clube do Porto, que começa a ver o título cada vez mais perto, tem estado também com muitas dificuldades a nível técnico, e de facto este campeonato será vencido pela equipa menos medíocre das duas que seguem na frente. Gostava também de dar aqui um destaque importante, e já que eu não falamos aqui falamos no remate à trivela, não falamos no remate ao ângulo, eu gostava de dar aqui um destaque muito importante, que foi a conferência de imprensa de Sérgio Conceição. Ele que muitas vezes é criticado, e até com razão,
pela sua agressividade comunicacional. Eu acho que ele esteve exemplar no final do jogo e é muito difícil de encontrar um treinador, sobretudo uma equipa grande, que admita que a equipa não merecia ter vencido aquele jogo. É muito difícil isto acontecer. Ter tido o fair play que teve antes e depois do jogo para com Bruno Lage, acho que é muito importante manter esta serenidade e este esportivismo entre treinadores de equipas titanicamente rivais, não é? São equipas que se gladiam pelo título. Não é fácil vermos um treinador de uma equipa que luta pelo título e uma equipa rival, um antagónico rival, ter esportivismo que Sérgio Conceição teve para com Bruno antes e depois do jogo. É fundamental frisarmos isto, até porque muitas vezes os treinadores acabam por ser um pouco corporativistas, é verdade, defendem-se entre si, mas não é fácil isto acontecer entre arquirrivais. E aqui Sérgio Conceição, que já foi acusado muitas vezes, e atualmente com razão, de ser muito agressivo a nível comunicacional, esteve perfeito. Não sei se conseguiste tu e os nossos ouvintes ouvir aquilo que disse relativamente também ao que Sérgio Conceição disse no final do jogo sobre o Paços de Ferreira, portanto, em que o treinador portista admitiu que o empate teria sido o resultado mais justo. Isso de facto foi incrível. Foi uma agradável surpresa para mim ter ouvido esse comentário ao jogo e que também, aliás, de resto foi saudado por Pepa por isso mesmo. Muito bem, ias passar entretanto à antevisão desta Sim. jornada que já começou ontem? Sim, eu ia começar por a jornada de facto começou ontem, num jogo entre equipas insulares, entre o Santa Clara e o Marítimo, com vitória do Marítimo no terreno na casa emprestada, digamos assim, do Santa Clara. Foi uma vitória muito importante que deixou o Marítimo com boas perspectivas de manutenção na Primeira Liga. O Moreirense Sporting é o duelo que fecha esta jornada. Vai ser um duelo muito interessante, porque acho que é um dos principais desafios que Ruben Amorim terá pela frente, desde a sua chegada ao Sporting. Os comandados de Ricardo Soares estão muito sólidos nos seus processos de jogo, como referimos. Os seus jogos têm sido muito mais consistentes do que a maioria dos competidores tem protagonizado, e ainda por cima, sendo num terreno, num relevado muito curto, apesar de não haver público, é verdade, mas é um relevado mais difícil para as equipas grandes, e acho que vai ser um duelo muito interessante. Não necessariamente muito atrativo em termos de jogo jogado, mas sobretudo a nível competitivo. Os comandados de Ruben Amorim vão jogar num campo de dimensões reduzidas e normalmente as equipas grandes têm muita dificuldade nesse tipo de relevados, e será depois um teste também a nível tático. O Moreirense é das equipas mais estáveis, mais consistentes a jogar futebol neste momento na Primeira Liga, e Ricardo Soares está a fazer realmente um excelente trabalho. Ruben Amorim, que é neste momento já mais do que uma promessa como treinador, está a fazer realmente um muito bom trabalho no Sporting, e não apenas pelos resultados.
tem aqui um dos grandes desafios, um dos primeiros grandes desafios desde a sua chegada a Alvalade. Veremos, será um jogo bom para cimentar aqui o bom trabalho de qualquer uma destas equipas, e acho que será um bom fecho para esta jornada. Será muito interessante de seguir também este jogo e ver para que lado é que penderá a balança deste jogo. Obrigada, Eduardo. Bem, e quanto ao Remata a Conversa, regressa no final da próxima jornada com mais comentários e mais uma análise feita pelo Eduardo Carvalho acerca da 30ª jornada que já começou ontem, que já começou na sexta-feira. Queria agradecer o facto de estarem desse lado e avisar-vos também que podem aceder às edições anteriores do Remata a Conversa no nosso site, em jornalreferencia.pt, e também nas nossas redes sociais, aqui no Instagram e também no Facebook e no canal do YouTube. Até à próxima semana e muito obrigada por estarem desse lado.